em que São Paulo diz: mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, que nasceu de uma mulher, e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. Gálatas 4. É o único texto mariano depois dos Atos dos Apóstolos. Ou seja, todas as cartas, é o único texto mariano que nós temos, é esse. Porque fala que Jesus nasceu de uma mulher. Nasceu de Maria, mas nasceu da mulher. Não apareceu, não lhe foi dado, não estava lá. Ele nasceu da mulher. E vai dizer São Paulo, nasceu da mulher, nasceu sujeito à lei. E nos lembremos, Jesus, quando ele era pequenininho, no 8º dia foi circuncidado. No 40º dia foi levado ao templo e apresentado. Nossa Senhora foi purificada. O sacrifício foi oferecido, tudo conforme a lei de Moisés. Quando ele fez os seus 10 anos, Bar Mitzvah de Jesus. O Bar Mitzvah é o momento em que o menino ele é apresentado, ele assume a responsabilidade da lei mosaica. Porque justamente Bar Mitzvah significa filho da lei. Então, o menino, até hoje os judeus são assim. Nessa idade, o judeu, um homem, né? Ele toma a Sagrada Escritura na sinagoga e lê ou canta um trecho da Sagrada Escritura. Então, ele passa a ser membro do povo de Israel, que agora também é responsável por obedecer à lei. Jesus passou por tudo isso, tudo isso. Portanto, ele nasceu da mulher e nasceu submetido à lei. O texto de Gálatas é justamente de São Paulo ensinando sobre a superioridade do Evangelho acima da lei judaica. Quando ele fala que Jesus nasceu da mulher e nasceu submetido à lei, ele está falando de algo concreto. Não é nasceu da mulher porque é um símbolo, é uma ideia, é uma expressão. Não. Ele está falando de duas coisas muito concretas. Nasceu de Maria. Depois, nós temos uma menção também importante que é em Romanos 9:5, em que São Paulo diz: e os patriarcas, deles descende Cristo segundo a carne, o qual é, sobre todas as coisas, Deus bendito para sempre. Por que isso aqui é importante? Porque nós estamos nos pretendendo falar. Por causa daquilo que dizíamos. Não dá para falar de Maria se não colocar no centro Jesus. Então aqui, quando nós olhamos para Cristo, nesse texto de São Paulo, ele afirma com toda a precisão: Cristo descende dos patriarcas segundo a carne. A sua humanidade não é de mentirinha. Nós vamos voltar na questão da humanidade de Cristo depois. Mas a humanidade de Cristo não é de mentirinha, não é uma aparência. Realmente ele tem a carne que ele recebe dos patriarcas, ou seja, existe uma ligação com uma família, existe uma ligação que vem antes dele. Ele está colocado e inserido dentro da humanidade, através da sua carne. Mas quem é este homem inserido na humanidade? Deus bendito para sempre. Ao mesmo tempo que é verdadeiramente homem, como todos os outros homens, como vai dizer a carta aos Hebreus, exceto no pecado, ao mesmo tempo também é Deus, verdadeiramente Deus. Portanto, este ser, este indivíduo, é homem e Deus, ao mesmo tempo. Então, entendendo isso, a gente consegue entender o mistério de Maria, Mãe de Deus. Depois, nós temos ainda Mateus 1:21, quando o anjo, falando a São José, dormente, vai se expressar dizendo: ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, ela dará à luz. E o ser, que é esse Salvador, que vem para salvar o povo dos seus pecados, está nela. Ela dará à luz. Ele não simplesmente vai aparecer para ela. Ele está nela e nascerá dela. Portanto, ela é sua mãe. Ela é aquela que o traz, que o gesta e que o dará à luz. Por último,
Lucas 1:43, que é o encontro de Maria com Isabel. E, bom, diferentemente do que eu também escutei uma vez, numa missão, uma irmã pregando para as pessoas, falando: Nossa Senhora foi visitar Santa Isabel. Quando Nossa Senhora chegou, a primeira coisa que Nossa Senhora falou para ela, claro, a paz de Jesus. Nossa Senhora falou para Isabel. E Isabel respondeu: o amor de Maria. Claro, com certeza. E todo mundo estava em comunhão ali naquele encontro. E aí, justamente a Santa Isabel vai dizer, exultando de alegria pela chegada de Maria, a arca da nova aliança, vai dizer: de onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? De onde vem a honra de que venha à minha casa a mãe do meu Senhor? Essa expressão diz claramente a divindade de Cristo. Ao chamá-lo Kyrios, ao chamá-lo Senhor, aqui Isabel está proclamando que ali está Deus, o Senhor. E então, Nossa Senhora que o traz é a mãe do Senhor, é a mãe de Deus. Portanto, a clareza desse texto também para nós é muito importante. Por mais que a expressão possa ser usada em outros momentos, quando um subalterno se dirige a seu superior, quando um servo fala com seu patrão, também pode chamá-lo Senhor. Mas aqui nós entendemos muito bem que não é esse o contexto. Não tem como aquela criança ser patrão de Isabel, que está ali, oculta no ventre da Virgem Maria. Ninguém é capaz de enxergar nada. Mas, no entanto, Isabel, movida pelo Espírito Santo, porque é isso que diz o Evangelho, então ela vai exultar de alegria e vai dizer: de onde me vem a honra? Como posso eu merecer que me venha visitar a mãe do meu Senhor? E aí o que é interessante? Isabel, quem que é o centro do que Isabel está falando? Cristo. Mas quem ela está dizendo que não merece que a venha visitar? Maria. Não tem como separar os dois. Não dá para separar a Virgem do Filho. Não tem como separar Maria de Jesus. Muito bem, entendido isto, então nós podemos ir adiante. Então, o dogma da maternidade divina de Maria ao longo da história. Então, nos primeiros séculos, nós temos uma insistência muito grande e muito pacífica, ao mesmo tempo, sobre a maternidade de Maria. Nossa Senhora é mãe de Jesus e essa maternidade é uma maternidade biológica, natural, verdadeira, real. No início, depois nós vamos encontrar alguns primeiros movimentos, digamos assim, que tentarão de tirar esta verdade de luz. Principalmente aquilo que nós entendemos como o gnosticismo. Então vamos escrever esse nome porque é um nome esquisito. Então, gnosticismo. Sem entrar nos detalhes do gnosticismo, gnose significa conhecimento. Então, o gnosticismo era uma mistureba entre filosofia, a fé cristã que estava nascendo, mais outros pensamentos que estavam em moda na época, e aí tudo fez uma salada. E no gnosticismo se pensava que então para eu ser salvo, para alcançar a salvação, eu tenho que ser um grande conhecedor das coisas. Então, quanto mais eu entendo, eu conheço, e as coisas fazem sentido, mais eu vou me elevando. E aí eu vou ser salvo. Aí eu vou me salvando, de uma certa forma. Qual é o mal do gnosticismo para a fé católica? Ou seja, que tentou atrapalhar. É quando começou a semear as ideias de que a matéria era algo mal. A matéria, a corporalidade, tudo isso é ruim.
Então, o que vale é a nossa mente. Então, a nossa mente é elevada e nós vamos subindo, subindo, até a hora que, sei lá, vira uma fumaça de conhecimento. Aí o corpo não serve para nada. Então, se a matéria é algo desprezível, se a matéria é algo de se deixar de lado, então o corpo também. E se o corpo é assim, então Jesus, que é Deus, que é, né, o Salvador, ele não assumiria um corpo de verdade. Ele não teria de fato um corpo. No máximo, ele usaria um corpo por um tempo, mas seria o corpo de alguém que já existe, no máximo. Ou então não, nem isso ele usa. Nós vemos, mas ele não é de carne e sangue. É uma imagem, é uma coisa que ele fez para se comunicar. Mas Deus não assumiria a carne. Então Nossa Senhora não é mãe de Deus. Ela é mãe de Jesus, é esse personagem que Deus assumiu para poder falar para a gente qual é o caminho para a gente ser salvo. Então, esse gnosticismo foi muito combatido no início da igreja, porque ele tentava justamente, e isso aqui tem consequência para tudo quanto é lado, por exemplo, até para o sacramento do matrimônio. Então, os gnósticos, eles eram totalmente contra o matrimônio. Não, porque matrimônio é carne com carne, isso aí é a pior coisa que tem. Se o corpo já é ruim, imagina juntar dois. Não. Está tudo errado. Bom, é bem lógico de imaginar. O gnosticismo, como qualquer outra, os cátaros, por exemplo, já na Idade Média, no tempo dos dominicanos e dos franciscanos, os cátaros, que Santo Antônio combateu muito, por exemplo, né, também tinha a mesma ideia. Mas é uma coisa lógica, que com o tempo acabaria, porque eles não procriam, né, então ia morrer mesmo esse negócio e ia acabar. Os gnósticos fizeram um grande mal no início da igreja, mas os padres da igreja estavam ali para poder justamente vencer. E, de fato, venceram em muitos lugares as ideias tortas dos gnósticos. Então, mais adiante, nós já temos, a partir do século IV, o Concílio de Nicéia. O que é um concílio? Concílio é uma reunião, nesse caso aqui, concílio que nós chamamos de concílio ecumênico. O que é um concílio ecumênico? É a reunião, a convocação, melhor dizendo, dos bispos do mundo inteiro para se reunirem e discutir um ou mais assuntos, para se chegar num consenso, junto com o Papa, e definir algo para a vida, o caminho e o bem-estar da igreja. Então, em 325, nós temos o Concílio de Nicéia. Nicéia é uma cidade na Ásia. Então, o Concílio de Nicéia foi convocado para discutir, principalmente, as duas naturezas em Jesus. Ou seja, a perfeita divindade e a perfeita humanidade em Cristo. Porque isso estava sendo colocado em xeque em vários lugares. Então, fazendo as contas rapidamente, esse ano o Concílio de Nicéia completa 1.700 anos. Quando a gente fala assim, talvez a gente tenha mais noção. Rapaz, são 1.700 anos. Não são 700 anos. São 1.700 anos de uma definição da igreja em concílio. É bom demais ser católico. Como é bonito ser católico. A gente vê a beleza da igreja, a estabilidade daquilo que a igreja define, a beleza do que a igreja ensina. Nós hoje, aqui no Barnabés, estamos falando de uma verdade de fé que foi definida há 1.700 anos atrás e que está intacta, imóvel, desde então. Portanto, é a beleza do ser cristão, do estar na barca de Pedro, que vai adiante, tranquila e serena, e não importa o que aconteça. Então, no Concílio de Nicéia se afirma a fé na perfeita divindade de Jesus, o Verbo encarnado, e ao mesmo tempo na perfeita humanidade. Quem que era o problema nessa época? Um sujeito chamado Ário, que ele, um herege justamente, que ele questionava
a divindade de Jesus. Ele dizia que Jesus não era Deus, que Jesus ele era uma criatura. A primeira que Deus fez, mas era uma criatura. Então ele era um ser não eterno. Então, consequentemente, Nossa Senhora não é a mãe de Deus, porque Jesus não é Deus, então ela não é mãe de Deus. Ela é a mãe do Cristo. Então, a definição do Concílio de Nicéia é essencial, é fundamental. Por quê? Porque ao definir a divindade de Jesus, ao proclamar o dogma da divindade de Cristo, proclama também a maternidade divina de Maria. Nossa Senhora é mãe deste aí, que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Na sequência, mais adiante, isso já no ano de 381, nós temos um outro concílio. No primeiro milênio nós tivemos muitos concílios, quase um atrás do outro. Mas aí em 381 nós temos um outro concílio, que é o segundo concílio de Constantinopla, que, juntamente com Nicéia, organiza o creio. Ou seja, a profissão de fé, que nós chamamos na teologia de símbolo. Então, é o símbolo niceno-constantinopolitano, que a gente costuma falar, que é aquele creio grandão, que às vezes a gente escuta em alguns lugares. Justamente, aquele creio, aquele símbolo, ele traz mais detalhadamente as indicações da nossa fé. E justamente lá, nesse creio, vai se proclamar que Jesus, por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Então aqui faz a menção de Maria, coloca a Nossa Senhora no creio e afirma que Jesus nasceu dela. Depois, nós vamos ter em 431, mais adiante, nós vamos ter um outro concílio, que é chamado Concílio de Éfeso, que é uma cidade conhecida, porque inclusive está no Apocalipse. Ela aparece lá. Não somente, São Paulo escreve uma carta aos Efésios. Então é dessa Éfeso que estamos falando. Então, em Éfeso, Nestório suscitou a questão de que Maria não é a Theotokos. Maria é a Christotokos. É mãe do Cristo, não é a mãe de Deus. Essa foi a confusão de Nestório, um outro herege. Bom, importante dizer que às vezes é bom até a gente saber. Ário era padre, Nestório era um bispo. Católico, não é um povo que vestia, não. Ário era um padre, igual eu, e Nestório era um bispo, igual Dom Valdir. Então, dentro da igreja surgiram as heresias, muitas vezes, né? Infelizmente. E aí elas precisavam ser combatidas. Nestório foi combatido justamente nesse concílio, o concílio de Éfeso, que define dogmaticamente a Theotokos, Maria, a mãe de Deus. Nossa Senhora não é mãe apenas da humanidade de Cristo, como queria Nestório. Ele não nega que Jesus seja Deus e homem. Esse não é o problema dele. O problema é Deus ter mãe. Como Deus tem mãe? Então, se Deus não pode ter mãe, Nossa Senhora não é mãe de Deus. Ela é a mãe do homem Jesus. O que o concílio define? Que Nossa Senhora é mãe da pessoa Jesus. Jesus é um indivíduo. Jesus não são duas pessoas que se misturam. É um único indivíduo que tem duas naturezas. Natureza humana e natureza divina. Nossa Senhora não fez nascer a divindade. Ela dá a natureza humana a Jesus, é claro. Mas quem nasce dela é Cristo, é Jesus. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Então, não nasce uma natureza solta de Nossa Senhora. Nossa Senhora não gesta uma natureza boiando. Não é isso. Ela gesta e dá à luz a um indivíduo, Jesus. E quem é esse indivíduo Jesus? Deus e homem ao mesmo tempo. 100% Deus, 100% homem. Portanto,
afirma-se mais uma vez, com todas as letras, Nossa Senhora é a mãe de Deus. E natural. Ela não é fictícia, ela não é simbólica, ela não é ideal. Maternidade biológica, humana e natural. Ao mesmo tempo, é uma maternidade sobrenatural. Sobrenatural quanto ao modo e quanto à causa. Quanto ao modo, porque a maternidade de Maria é uma maternidade virgem, sem concorrência humana. Então, é sobrenatural. Não tem como isso acontecer humanamente. Então, é sobrenatural. Depois, quanto à causa. A causa da concepção de Cristo em Maria é o Espírito Santo. Então, é sobrenatural. Então, ela é completamente humana, biológica, natural, e ao mesmo tempo é sobrenatural nesses modos. Nossa Senhora não tem a concorrência humana, ou seja, não tem participação humana para que ela conceba Jesus no seu ventre. Como nós já falamos, o Concílio de Calcedônia define de forma muito clara, a Virgem Maria, ela é mãe não apenas do homem Jesus, da humanidade de Cristo, mas ela é a mãe do indivíduo. Isso precisa ficar claro, porque quando justamente... Não vou ficar ensinando aqui coisa, porque depois quando o protestante vier falar, porque, às vezes nem vale a pena. Dizer, não, você está certo. Tem uma música do Falcão que é ótima, você está certo, quem está errado é o Papa. Aí você fala para ele e ele fica feliz. Mas o que a gente precisa entender? Isso é fundamental guardar. Nossa Senhora é mãe do indivíduo. Quem é esse indivíduo? Deus e homem. Por isso ela é mãe de Deus. Ela não é mãe de Deus, né, que a gente considera ela de consideração. Não, verdadeiramente ela é mãe de Deus. Depois, a eleição. Nós já falamos, a eleição é eterna. Juntamente com a eleição do Verbo para se encarnar, também foi escolhida a Virgem Maria para ser a mãe desse Verbo que se encarnaria. Depois, a dignidade eminente, ou seja, acima de todas as demais, a dignidade eminente da maternidade de Maria. Bom, em primeiro lugar, aquilo que faz a maternidade de Maria ser a mais excelsa da existência, em primeiríssimo lugar, é a quem ela gesta, quem é o fruto de seu ventre. Então, não há filho maior do que Cristo. Não há filho mais digno do que Jesus Cristo. Se assim é, a dignidade própria do filho dignifica a maternidade da mãe. Então, em primeiríssimo lugar, a maternidade de Maria é a maior que poderia existir, porque não há filho mais digno do que o filho que ela gesta, do que o filho que ela dá à luz, a quem ela dá à luz. Depois, Nossa Senhora teve, pela sua maternidade divina, por aquilo que ela recebe como missão de ser a mãe do Salvador, recebe uma graça santificante em grau eminente. Então, aquilo que Deus quer de Maria, ser a mãe do Salvador, implica que ela receba de Deus uma graça, poderíamos dizer, uma bênção, que condiga, que seja condizente com a missão que ela vai exercer, com aquilo que ela vai viver. Portanto, a graça que Nossa Senhora recebe como mãe supera eminentemente a graça de qualquer outra maternidade, de qualquer outra mãe sobre a terra. Toda mãe, toda pessoa que recebe uma missão, recebe uma graça também em virtude desta missão. Mas a Virgem Maria recebe uma graça muito superior, em virtude da missão que ela tem, que é muito superior a qualquer outra missão que tenha sido dada aos homens, porque ela justamente vai ser a mãe daquele que vem para ser o Redentor, que vem para ser o Salvador. E por fim, brevemente para recordarmos,
sendo mãe da cabeça, ela se torna também mãe de todo o corpo. Cristo, como nós vemos em São Paulo, Cristo é a cabeça do seu corpo místico, que é a igreja. A igreja, toda a igreja faz parte do corpo de Cristo. A Virgem Maria, sendo mãe da cabeça, é constituída também mãe de todo o corpo. Então Nossa Senhora é mãe não apenas do Cristo, cabeça da igreja, mas é mãe do corpo místico de Cristo, ou seja, mãe da igreja, mãe de todos nós.